Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma leitura bíblica, mais um capítulo da Bíblia. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 8 do livro de Atos. Boa noite. Boa noite. Vamos dar início à nossa leitura bíblica. Todas as noites nós estamos aqui para fazer a leitura de um capítulo da Bíblia. Boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos dar início. Hoje é o capítulo 8 do livro de Atos. Vamos começar. Naquele dia, nós vimos ontem que a morte de Estevão, né? Estevão foi apedrejado. Então, o capítulo 8 de Atos começa assim: e Saulo consentia na sua morte. Saulo via tudo que Estevão estava sendo apedrejado e consentia, né? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, começou grande perseguição, né, contra a igreja. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Começou a ter perseguição contra as pessoas que pregavam o nome de Deus e começaram a se dispersar, mas os apóstolos continuavam firmes. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto por ele, né? Estevão é aquele que nós falamos ontem. Ele, por causa do evangelho, por causa de falar de Cristo, ele foi apedrejado e foi morto, né? Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo é o que vai ser Paulo, né? É a mesma pessoa, que foi um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo, que também vai ser um dos maiores pregadores de Cristo, né? A transformação que Deus vai fazer na vida dele. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe, ele usado por Deus, ele fazia muitos milagres, né? Curava paralíticos, coxos, e houve grande alegria naquela cidade por causa de Filipe, né? Que por ser usado por Deus estava fazendo muitas coisas na cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, né? Esse Simão aqui era um mágico da época, né? Um mago, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Então, ele era mágico, né? E muitas pessoas davam ouvido a ele. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram créditos a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, que era mágico, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, Filipe,
Ele foi um dos 7 que foi escolhido pelos apóstolos, né, para pregar o evangelho também, que nós falamos quem eram os 7 ontem, que Filipe era um deles, Estevão era outro, né? Filipe, ele começou a ser usado muito por Deus e começou a fazer milagres. Existia um mago na cidade, Simão. Esse mago, o povo acreditava muito nele, mas até o mago se converteu, né? O próprio Simão abraçou a fé e foi batizado. Só que nós vamos ver mais na frente que ele creu, mas não foi de verdade, não foi com coração verdadeiro. Nós vamos ver. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que é o mago, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então, Filipe pregou, o mago creu, mas quando ele viu João e Filipe impondo as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo descia sobre as pessoas, ele ofereceu dinheiro e queria comprar, né, o poder do Espírito Santo, para que ele também, quando pusesse as mãos sobre as pessoas, também descesse o Espírito Santo, né? Só que ele estava muito enganado, né? O Espírito Santo não se compra, né? O Espírito Santo de Deus. Então, nos mostra que ele não creu de verdade, né? Porém, Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, né? O dom de Deus não se compra, né? É uma graça. Nós recebemos ele pela fé, pela graça de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus, né? Nós recebemos os dons de Deus quando há uma transformação na nossa vida, quando cremos no Senhor Jesus, né, como nosso único Senhor e Salvador de nossa vida, e não comprando com dinheiro. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, né? Ele ainda disse, né, Pedro, que se arrependa, que talvez ainda fosse perdoado seu coração. Por que ele diz talvez? Porque sempre há perdão, mas ele diz talvez porque achava difícil, né, que ele se arrependesse de verdade. Pois vejo que estáis em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. O próprio Simão pediu que Pedro orasse por ele, né? Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: põe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, um anjo do Senhor veio, falou com Filipe e ele ouviu a voz do Senhor, né? Obedeceu e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém,
estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então Filipe ouviu a voz do Senhor e foi. Chegando lá, encontrou esse eunuco. Esse eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Isso mostra a importância de nós lermos a palavra de Deus e, se não conseguir compreender, porque a palavra de Deus se torna fácil para quem tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo, Mas há momentos que não é tão fácil compreender o contexto, compreender ali a história. Então, se você tem dificuldade, peça a alguém para lhe explicar, O eunuco estava lendo, mas ele não conseguia entender. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. O eunuco estava lendo nessa passagem aqui. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco estava lendo esse pedacinho, mas não conseguia entender que estava falando de Jesus, Então, eu acho que travou aqui a live para vocês. Se tiver travado, vocês avisem aí. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? O eunuco leu, mas não conseguiu entender, perguntou a Filipe de quem estava falando. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. De quem que ele estava falando, o profeta Isaías? Então Filipe explicou. E, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe explicou que isso daqui se referia a Jesus, Que foi levado como ovelha ao matadouro, Não abriu a sua boca, sofreu, passou por humilhações. Na sua humilhação se negaram a justiça. Então, Filipe explicou de quem se tratava isso aqui. E aproveitando a passagem, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Então o eunuco queria ser batizado, após ouvir falar de Jesus. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Então o eunuco pediu para ser batizado, porque creu de todo Jesus. E após Filipe batizá-lo, o Senhor arrebatou ele, E Filipe veio para achar-se em Azoto. Filipe, quando apareceu, já estava em outra cidade, Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, Então, nesse capítulo 8 do livro de Atos, nós temos algumas mensagens, que nós podemos tirar dele. Primeiro é Saulo, que vai se tornar Paulo, Vai haver a mudança de nome depois de se converter. Ele foi um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo, e nós vamos ver mais para frente
que vai ser um dos maiores pregadores, né? Vai ser transformado, vai crer em Jesus também. Filipe foi um dos escolhidos para ser diácono, como se fosse um diácono hoje, né? E Deus usa Filipe com sinais e maravilhas, né? De cura, né? Simão, que era o mago, também creu em Jesus, mas não creu de todo o coração, né? Porque ele queria comprar o dom de Deus com dinheiro, né? Resumindo aqui o capítulo. E o eunuco, Deus usando Filipe para... O eunuco creu em Jesus através de Filipe, né? E nós vemos aqui que Filipe foi usado de várias formas. Ele foi usado para uma multidão, quando ele estava fazendo sinais e maravilhas, curas, né? Paralíticos andarem, era para uma multidão. E depois Deus fala com ele para ele ir procurar uma pessoa só, que era o eunuco, né? Então, não importa a quantidade de pessoas, né? O que importa é o desejo delas, né? Não importa se tem muitas pessoas, se tem poucas, se tem só uma. O que importa é o desejo do coração da pessoa de ouvir falar de Deus. E no caso aqui, o eunuco se converteu ao Senhor, foi batizado, né? Creu em Jesus e foi batizado. Aí Filipe foi arrebatado para outra cidade e continuou pregando o evangelho em todas as cidades até chegar em Cesareia, né? Então, Deus quer nos usar, assim como usou Filipe, Ele quer nos usar, né? De maneira poderosa, certo? Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes... por exemplo, se Filipe não tivesse atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, ele não tinha ido, né, na hora que veio o chamado. Mas ele soltou o que estava fazendo e ouviu a voz do Espírito Santo, né? Então, aonde nós estivermos, não precisa viajarmos para outra cidade, assim como Filipe fez, não. Mas aonde nós estivermos, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, né? Você pode testemunhar o amor de Cristo, certo? Onde você estiver, não precisa ir para lugar, não. Faça isso onde você estiver. E ore sempre, leia a palavra de Deus, porque você não vai conseguir falar do amor de Jesus Cristo sem orar e sem ler a palavra de Deus, né? Medite na palavra de Deus também, para poder você... peça que o Espírito Santo lhe capacite, né, para compreender a mensagem da palavra de Deus. Persevere, não desista, né, porque tem pessoas que desistem fácil. Então, persevere e Deus vai lhe abençoar, certo? Essa é a mensagem que eu queria trazer hoje sobre o capítulo 8 do livro de Atos. Amanhã, o capítulo 9 vai falar sobre a conversão de Paulo, né? Paulo, que era um dos maiores perseguidores de todos os apóstolos, viu matarem Estevão a pedradas, né? E não fez nada, vai se converter. Então, o capítulo de amanhã vai falar da conversão de Paulo, certo? Boa noite para vocês. Gostaria de... Eu clico aqui na mãozinha para acenar, mas não sei, tem uns que não acenam. Para acenar para vocês. Acho que acenou. Então, eu gostaria só de, para finalizar, agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma noite, falando da palavra dele, lendo e comentando um pouco para vocês. Espero que não fique só de ouvir, né? Porque não é interessante que a gente só escute a palavra de Deus e não pratique, né? Não é interessante. Então, que consiga entrar no coração, no nosso coração, né? A palavra de Deus, para que possamos colocar em prática em nossa vida, no dia a dia.
Que o Senhor Jesus nos dê uma boa uma noite abençoada, tranquila, né? Que amanhã seja um dia de paz também, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a vocês. Até amanhã, se Deus quiser.